Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Nossa, eu estava com muita saudade de poder falar com cada um, de poder estar compartilhando, né? A palavra de Deus, compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem ensinado e trazido para nós. Hoje nós vamos estar estudando a lição de Números 3, né? Deixa eu pegar a revista, compromisso, né? E a lição nossa é a 9. Mas antes disso, eu gostaria de estar orando, pedindo a direção de Deus, do Espírito Santo, nas nossas vidas, em tudo que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Pai querido, Senhor Jesus, muito obrigado a Deus pela vida, muito obrigado a Deus pelo ar que respiramos, pela família que nós temos, Senhor. Muito obrigado pela família cristã, a tua família, a nossa família que está espalhada, Senhor, por este mundo todo, Senhor. Pessoas que buscam a tua palavra, pessoas que querem aprender e querem ser melhores. Querem buscar a tua face, a tua presença, Senhor. E, ó Deus, nós te pedimos direção neste momento, Senhor. Em meio à tormenta, Senhor, em meio ao clima, ao ambiente tão pesado que está no mundo todo. Mas nós temos um Deus poderoso, um Deus que é magnífico, um Deus que tem olhado por nós. E eu sei que Ele está cuidando de cada um dos seus filhos, seus familiares, Senhor. E, ó Deus, nós te pedimos também, Senhor, dá-nos, Senhor, o momento certo de nos calarmos e também o momento de nos falarmos, de anunciarmos a tua palavra, Senhor, e também, Senhor, confiarmos e esperarmos a tua provisão, ó Pai. Fica conosco, Senhor, e durante esses minutos em que estaremos estudando, Senhor, da tua palavra, que ela possa ser entendida, Senhor, e que ela possa fazer diferença no coração de cada um, a começar pelo meu. É isso que eu te peço e agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois é, irmãos, nós estamos estudando, né? Estamos indo agora, já encerrando o livro de Números. E nós temos estudado sobre o povo de Israel. O povo da rebeldia, o povo da reclamação, da murmuração. Mas e eu fiquei pensando, né? E eu? Eu acho que esse povo é meio parecido conosco, muitas vezes. Nós gostamos de murmurar, nós gostamos, às vezes, de reclamar, de dizer que as coisas não estão boas, que as coisas não estão de acordo com a minha vontade, né? E às vezes nós esquecemos que nós somos muito parecidos com este povo, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. E hoje nós vamos estudar algumas partes do livro de Números, né? Porque todo estudo é do capítulo 21 ao 36, né? Mas não dá, a partir do 20, não dá tempo de nós vermos cada capítulo, né? Então, nós vamos ver algumas partes, né, que constam na nossa revista, alguns tópicos que eu vou enfatizar mais, para que a gente possa entender e assim estarmos aprendendo a como não seguir esses exemplos. Nós temos coisas boas na palavra de Deus, mas nós temos também muitas advertências de erros, de pecados, né? E nós vamos estar estudando, eu queria que você abrisse aí, deixasse aberta a sua Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 20. E ele começa com o título falando da morte de Miriam. Miriam tinha 132 anos, já tinha vivido muito. Ela era a irmã mais velha de Moisés e Arão. Ela estava sempre com o povo,
quando eles passaram, né, atravessaram o Mar Vermelho, né, aquele momento de comemoração, foi ela que conduziu o louvor, né, com as mulheres, né, tocando pandeiros, cantando, declamando os versos, né, algo maravilhoso, que nós vemos que ela não ficou à parte da história, ela estava junto com seus irmãos. Moisés estava conduzindo o povo junto com Arão, né? Moisés era o líder, mas ela não ficou de fora. Viu, queridas irmãs? Nós não podemos nos abster. Deus sempre tem algo para nós no ministério dele. Mas vamos lá. Aqui fala que o povo estava em Cádiz. E algo aqui aconteceu. Faltou água. Já tinha faltado comida, depois Deus mandou maná, faltou carne, né? Deus mandou as codornas e agora eles estavam num trajeto onde não tinha água. Hoje nós podemos viver com qualquer coisa, menos sem água, né, irmãos? E realmente, o povo começou a murmurar. O povo começou a se juntar. Eu imagino aquela multidão de pessoas, né? E eles começando a falar. Eu não sei ficar muito tempo sentada, né? Vamos ver se eu consigo. Mas o povo começou a murmurar e se ajuntar e falar mal de Moisés e de Arão. É fácil, né, irmãos? Às vezes é fácil nós criticarmos, né? A liderança, alguém que está nos conduzindo no momento de crise. Nós queremos soluções imediatas. E nós vemos aqui no versículo, gostaria de convidar você, a gente vai estar lendo, então, versículo 2 ali, diz assim: como não havia água para o povo, eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo desentendeu-se com Moisés, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que nos trouxesse a comunidade do Senhor a este deserto, para morrermos aqui com os nossos animais? E por que o Senhor fez nós sairmos do Egito, para esse lugar horrível, para esse lugar terrível? Um lugar que não há semente, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem mesmo água para beber. Nossa, murmuração em cima de murmuração. Ai, nós temos que nos controlar. Isso entristece muito o coração de Deus, quando nós nos murmuramos, quando nós nos queixamos daquilo que o Senhor tem nos dado. Mas o que aconteceu aqui? Logo em seguida, no versículo 6, nós vemos aqui que Moisés e Arão se afastaram do povo, saíram da multidão e foram à tenda da revelação, onde Moisés conversava com Deus. Eu queria separar aqui, deixar uma parte, né? Eles foram orar. É um momento onde eles foram buscar a presença do Senhor. É um momento onde eles foram falar com Deus. É um momento que eu e você temos para nos derramarmos, nos queixarmos, adorarmos, agradecer, nos colocar de joelhos aos pés do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para nós, nas dificuldades, nas calamidades, nas tragédias. Nós estamos passando por um momento de provação, não só do povo cristão, mas de toda a humanidade. Não envolve um continente, um país. Nós estamos aí em pleno Covid-19, algo que parou as potências,
algo que parou os grandes homens. Estamos nas mãos de Deus. Estamos nas mãos de biólogos, de químicos, de pessoas que trabalham nessa área, né? Cientistas, homens que estão testando, fazendo testes, trabalhos, genoma, tentando ver se é possível. Não sei quanto tempo vai demorar isso para se criar uma vacina, um tratamento específico para esse vírus, né, que está atacando a humanidade. E eu? E você? Como é que está nosso coração? Desse tamanho, pequenininho. Tem hora que nós choramos, tem hora que nós lamentamos, tem hora que nós não aguentamos. É muita provação. É muito triste o que está acontecendo. Mas nós temos um Deus poderoso. Aquele que fez o homem atravessar o deserto. Que fez Moisés abrir o Mar Vermelho. Josué, o Rio Jordão. Aquele que é o Deus das causas impossíveis. É a Ele que nós devemos clamar neste momento. É Ele que nós devemos chorar neste momento. Porque Ele vai nos ajudar a passar essa fase. Assim como Ele fez com Moisés. Eles foram falar com Deus. Eles foram pedir a orientação de Deus. Como é importante nós lermos a palavra de Deus e orarmos e buscarmos a presença dele, porque ele vai nos dar entendimento, ele vai falar com você, assim como fala comigo. E aqui nós voltando à lição, né, nós vemos um versículo lá no capítulo 20, né, de Números, o versículo 7 e 8. O que disse o Senhor para Moisés? Pega a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão. Falareis à rocha diante do povo, para que ela dê suas águas. Tirarás água da rocha e darás de beber à comunidade e a seus animais. Olha só. E o que aconteceu aqui? Moisés fez aquilo que Deus tinha determinado. Moisés chamou o povo e ele falou: estive conversando com Deus. Vocês reivindicaram algo. Disseram que não tem água, que estão morrendo de sede. E o meu Deus, o nosso Deus, pediu para eu falar para a rocha, para ela dar água para vocês. Para que jorrasse água dela. Rocha! Queremos água, dá-nos água. Foi isso que aconteceu? Não. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Nós vemos aqui, no versículo 9, que Moisés pegou a vara de diante do Senhor, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Arão se reuniram junto com o povo e Moisés... O que ele fez? O povo estava se rebelando, o povo estava fora de si, o povo estava nervoso, estava agitado. E o que aconteceu neste momento? O nosso líder foi contagiado por tudo. O nosso líder deixou o emocional dele tomar conta. E ele começou a agir igual as pessoas que estavam ali. Olha o que ele disse. Rebeldes, ouvi agora. Será que vamos tirar água desta rocha para vós? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha. Ele não bateu uma vez, ele bateu 2 vezes.
com a vara. E daí saiu muita água. E o povo e os animais puderam beber. Mas Deus tinha falado bem diferente, não falou? Deus tinha falado para ele o quê? Que era para ele falar com quem? Com o povo, com a rocha. Ah, isso mesmo. Deus tinha dito, fale com a rocha. Sabe qual era o objetivo de Deus neste momento? Era para que o povo desse glória a Deus. Por mais um milagre, mais uma maravilha que Deus estava operando naquele momento. Mas não. Cuidado, líderes. Você que dirige uma célula, você que tem uma equipe, pessoas que você cuida, até a sua própria família. Cuidado. Às vezes, no momento de raiva, num momento emocional abalado, nós acabamos falando e tomando atitudes que vão ser caras mais tarde. E Moisés aqui, ele agiu como se aquele povo não fosse de Deus, mas fosse dele, que ele era o responsável, que ele era o dono daquele povo. Aqui começou a dar tudo errado. O que nós vemos aqui? Deus já tinha dado para ele a ordenança, né, do que ele deveria fazer. Deus já tinha falado para ele, olha, você só fale para a rocha para ela produzir, para ela dar água, né? Produzir não, porque a rocha não produz água, né? Mas que ele falasse com ela, queremos água. E eu, o teu Deus, o Deus deste povo, vou providenciar. Mas não. Ah, Moisés deu sermão primeiro. Moisés falou com quem? Falou com o povo e bateu na rocha. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, nós devemos seguir as orientações do nosso Deus. Às vezes a palavra de Deus nos fala e nos diz coisas que a gente não gosta muito. Vai contra aquilo que eu quero, contra aquilo que eu amo, né? Mas é aquilo que o Senhor tem para nós. E olha só, irmãos, nós vemos aqui também que por causa disso, Moisés não pôde entrar na terra prometida, como líder que Deus o tinha separado. Além de entrar, ele teria o privilégio de ser aquele que estaria na frente, conduzindo o povo. Mas não foi possível. E o Senhor disse a Moisés e Arão, não fareis essa comunidade entrar na terra que lhe dei, porque não acreditastes em mim, santificando-me diante dos israelitas. Estas são as águas de Meribá, pois ali os israelitas confrontaram o Senhor, que nele se mostrou santo. Deixa eu acender a luz aqui, que tá ficando escuro, né? Mas, continuando, irmãos, olha só, que momento mais triste. Que momento mais triste. E logo em seguida nós vemos o quê? Nós vemos a morte de Arão. E quando eles estavam no Monte Hor, né? Deus falou com Moisés e Arão no monte. Pega lá a sua Bíblia. Vai lá para o versículo 24, 23, 24, vamos lá. E o Senhor falou a Moisés e Arão no Monte Hor, na fronteira da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo. Ele não entrará na terra que dei aos israelitas, pois fostes rebeldes contra a minha palavra nas águas de Meribá.
toma Arão e a seu filho Eleazar e faz-os subir ao monte Hor. Depois, tira as vestes de Arão e coloca-as em seu filho Eleazar, porque Arão será recolhido e ali morrerá. E Moisés fez conforme o Senhor tinha ordenado. Subiram os três, a comunidade, o povo ficou lá embaixo no monte, só observando. Moisés despiu Arão, tirou as suas vestes de sacerdote, colocou no seu filho e Arão morreu, descansou no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram. Quando eles desceram, a comunidade viu que Arão estava morto. Aqui houve um tempo de ranger, né? De choro, de lágrima. Eles choraram, né? Interessante, choraram por ele durante 30 dias. Ele era um líder. Ele era querido pelo povo. E aqui houve o cumprimento daquilo que Deus havia falado. Vocês não foram fiéis naquilo que eu falei. Aquilo que eu falei agora há pouco atrás, né? Não bata na rocha. Fale da rocha. Você vai tirar a água da rocha. Deus fala conosco muitas vezes e nós queremos precipitar, né? Abreviar o caminho, abreviar as coisas. E depois vem a dificuldade, vem a resposta de Deus, né? Dizendo, tá vendo? Não foi assim que eu falei para você. Não foi assim que eu te conduzi. Mas olha, Deus, nós te pedimos neste momento, Senhor, que nós possamos seguir a tua palavra, Senhor. Que nós possamos ter a coragem, Senhor, de seguir aquilo que o Senhor nos diz. Em tempos difíceis, principalmente, mas nos tempos de alegria também. Não nos afastarmos daquilo que o Senhor quer de nós. E seguindo ainda, irmãos, nós vamos continuando aqui, o capítulo 21, ele fala de guerras, né, que houve uma batalha, né, o rei cananeu de Arade, que habitava em Neguebe, ficou sabendo que Israel vinha no caminho de Atarim, então combateu contra Israel, fazendo alguns prisioneiros. Israel pediu que Deus os ajudasse a destruir aquelas cidades. E o Senhor deu ouvido a eles e entregou-lhes os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente eles as suas cidades. E aquele lugar foi chamado de Ormã. Então nós vamos ver aqui, nós vamos ver mais para frente outras batalhas. Eu não vou, o povo sendo usado, né, por Deus para destruir mais cidades, né? Moabe também. Por quê? Porque eram lugares que ficavam no caminho, lugares onde Deus estava limpando. Aqueles povos, né? Nós vamos ter aqui, ver os moabitas, né, os midianitas, eram povos que serviam a quem? Serviam a Satanás. Eles ofereciam cultos a quem? A Baal. Cultos, era um povo pervertido. Existiam orgias durante os seus cultos, existia perversão, relações entre animais, sodomismo, relações com crianças, eram algo absurdo, terrível. E Deus realmente queria exterminar aquele povo, esses povos, onde o Senhor abriria ali o caminho para o povo de Deus ficar. E nós vemos aqui, seguindo um pouquinho para frente, né? Já fiquei bastante tempo aqui sem falar de murmuração, né?
Então, nós vamos aqui no capítulo 21, a partir do versículo 4, olha só. Ai, ai, ai. Então partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E o povo, né? Desculpa, e o povo queixou-se de Deus e de Moisés. Olha só de novo. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água e estamos enjoados deste pão miserável. A minha versão está assim. O maná, aquilo que Deus tinha dado para eles. Olha só. Que momento difícil, né? Eu ia falar que povinho, né? Mas que momento difícil, irmãos. Não é fácil. Olha só. O que Deus faz aqui neste momento? No versículo 6, né? No versículo 6, Deus dá a resposta. Então o povo mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas e morreram muita gente em Israel. Aqui nós vemos o povo murmurando, criticando, indo contra Moisés, né? E hoje também nós criticamos muitas vezes, né? Mas olha, uma coisa que me chamou a atenção. Inclusive o nosso pastor, né, da igreja, o pastor Nivaldo Té, numa das suas mensagens ele falou sobre isso, que Deus foi severo pela incredulidade do povo. É interessante, né, que Deus mandou serpentes, e provavelmente aquelas serpentes eram muito mais perigosas, né, com muito mais venenos do que uma serpente normal, que já é fatal a sua mordida, né? E o que aconteceu? O povo foi falar com Moisés. Moisés, por favor, nós pecamos, fala com Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Moisés vai falar com Deus. E daí Deus faz o seguinte, Deus pede para Moisés fazer, né, uma serpente de bronze e colocar ela numa haste. E cada pessoa que era mordida por aquelas serpentes, né, aquela cobra, né, que olhasse para aquela serpente de bronze, que seria curado. Eu fazia um parênteses aqui, né? Deus não, é interessante, Deus podia ter falado, então tá bom, a partir de amanhã ninguém mais morre, daqui meia hora, não. Deus agiu no meio da dificuldade. Vocês lembram de Daniel na cova dos leões? Daniel não... o que Deus fez? Deus fechou a boca dos leões. Mas ele não tirou Daniel daquele problema. Ele fez Daniel enfrentar aquilo. E a mesma coisa nós. Quantas vezes, quantas coisas nós passamos? Quantas dificuldades? De repente você está passando uma dificuldade muito grande agora. Emocional, física, financeira. E para onde eu vou olhar? Aquele povo tinha que olhar para uma serpente de bronze. E eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para Jesus. Nós vemos lá em João, né? Não lembro bem se é capítulo 3, que João fala com Nicodemos, e ele faz um parágrafo, né? Ele faz uma comparação, né? E ele lembra, né? Ele fala que nós devemos olhar para o alto. Olhar para quem? Olhar para Jesus. E assim continuou a nossa caminhada, a nossa jornada, né? Eles atravessaram outros lugares, outros povos, e nós vemos aqui, depois disso, algo muito interessante que acontece. Eu queria parar um pouquinho aqui na lição, né? Que fala de um profeta.
Nós vamos fazer abreviadamente aqui o capítulo 22, 23 e 24, né? O que aconteceu? O rei Balaque, né, sabendo que aquele povo do Egito estava se aproximando, ia chegar lá onde ele estava, mandou fazer o quê? Mandou chamar o profeta, aquele profeta mais ou menos, né? Porque ele temia a Deus, mas ele oferecia sacrifícios a Baal. Então, não sei. É complicado, né? Nós entendermos isso. E o que acontece? O rei manda alguns homens falar com esse profeta e pedindo que ele vá até ele para dar uma palavra de maldição ao povo de Israel. Mas o que acontece? Durante 2 vezes, eles vão uma vez, Balaão fala com Deus e Deus fala que não, né? Então, no capítulo 22, versículo 12, e disse Deus a Balaão: não irás com eles e não amaldiçoarás este povo, porque é um povo abençoado. Aí o que acontece? Eles vão embora, aí eles falam com o rei pega, manda mais pessoas, só que agora ele faz uma oferta, né? De tudo que você quiser eu vou te dar. Mexendo com dinheiro. Aqui vem a corrupção. A nossa lição fala sobre adoração que foi quebrada, né? Com Moisés e outras coisas. E aqui nós vemos a corrupção. Um homem que se vendeu pelo dinheiro. Aí pela segunda vez, ele vai falar com Deus. Deus aqui ficou bravo. Mas Deus fala com ele, então vai com eles. Mas você vai fazer somente aquilo que eu mandar. E ele vai. Chegando lá, ele conversa com o rei e explica. Olha, eu vou, mas eu só vou fazer aquilo que o Senhor determinar. Mas antes disso, né? Não posso deixar de passar essa parte muito importante também, né? Que fala do caminho dele até ele chegar ao rei. Ele pegou o seu animal, né? Sua locomoção, né? Sua jumentinha e saiu pelo caminho. E olha só, nós vemos aqui no versículo 22 que diz assim: mas a ira de Deus se acendeu enquanto ele ia. Por que se acendeu? Primeiro Deus falou, vai lá e faz. Vai lá falar com ele lá, falar com o rei. Mas depois Deus, por que, irmãos? Porque ele não deveria ter aceitado. Mesma coisa nós. Nós sabemos que aquilo é errado. Nós sabemos que nós não devemos ir em tal lugar. Nós sabemos que nós não devemos nos comportar de tal maneira, mas nós fazemos. Isso entristece o coração de Deus. E aqui foi pior, porque Deus se irou. E olha só, e o anjo do Senhor se posicionou no caminho como seu adversário. Balaão ia montado em sua jumenta, acompanhado de seus 2 servos. E aqui nós vemos os 3 episódios bem rapidinhos, né? Em que o anjo aparece, né? A primeira vez aqui o anjo aparece no caminho com uma espada desembainhada na mão. Aí o jumento, o animal, Deus, olha só, é só Deus mesmo, né? Deus abriu a visão, um animal estava vendo o mundo espiritual. É só Deus para fazer isso. E o que aconteceu? O animal se desviou e Balaão ficou bravo e pá, bateu no animalzinho, né? Daí, pela segunda vez também, ele se coloca na frente do jumento, do animal, né? E ele, olha aqui, ó, ele se põe no caminho, né? Na frente, num lugar apertado, né?
E no versículo 25, ao ver ao anjo do Senhor, a jumenta encostou-se no muro. Ela se encostou e com isso o que aconteceu? Acabou prendendo o pé de Balaão, né? Prensando, né, o pé no muro, na parede, né? E o que aconteceu? O animal levou, apanhou de novo. Sofreu mais um atentado aqui, né? E prosseguindo, houve uma terceira vez. Ao ver o anjo do Senhor, no versículo 27, a jumenta deitou-se debaixo de Balaão. Por quê? Porque aqui eles estavam, o que aconteceu? O anjo ficou num lugar que era muito estreito e não tinha. Ele parou e o animal não tinha como prosseguir. E ele empacou o animal, empacou e se deitou. Ah, ele apanhou de novo. E aqui neste momento, Deus faz o animal falar. Só Deus para fazer isso, né? Olha só o que diz aqui. Neste momento, o Senhor abriu a boca do jumento. Versículo 28. E ela perguntou a Balaão: que foi que eu te fiz para que me batesse 3 vezes? E Balaão nem se tocou que o animal estava falando. Ele respondeu ao animal: tu zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora eu te mataria. Mas a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou a tua jumenta em quem cavalgaste toda a vida até hoje? Será que tenho o costume de fazer isso contigo? E ele respondeu: não. E nós vemos logo em seguida que o anjo abriu os olhos de Balaão e ele enxergou o anjo. Aí o anjo falou: por que batestes 3 vezes na tua jumenta? Eu saí como teu adversário, pois teu comportamento é perverso diante de mim. Mas a jumenta me viu e já se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado, sem dúvida, eu teria te matado, mas a deixaria viva. Olha só, irmãos. Aí aqui Balaão fala que pecou, que se arrependeu, né? Agora, aí fala, então, meu Deus, estou arrependido, se o Senhor quiser, então agora eu vou voltar, eu não vou conseguir, não vou seguir em frente. Mas daí Deus fala, o anjo fala assim, vai com esses homens, vai com esses homens. Mas você vai falar aquilo que eu disser. E daí nós vemos no decorrer da história, né, que durante 3 vezes Balaque edifica 7 altares e animais, e Deus fala para Balaque: não, esse povo é meu, esse povo é abençoado. Você não pode fazer nada contra ele. E nós vemos aqui no versículo 20, já do capítulo 23, que fala assim: recebi ordem para abençoar, pois ele abençoou e não posso revogar a benção. Então nós vemos aqui a mão de Deus com o povo dele. Tempos difíceis, tempos de busca da presença do Senhor. Eu quero parar por aqui, né? A lição continua, mas eu vou parar por aqui. Nós vemos que nós aprendemos aqui que nós não podemos olhar para a maioria e seguir a multidão, fazer aquilo que a multidão quer. Moisés errou. Moisés errou como líder, como servo de Deus, e nós também erramos muitas vezes. Às vezes o desespero de outros nos contamina. Às vezes a falta da confiança em Deus. É o momento de provarmos a nossa fé. É o momento de provarmos aquilo que nós cremos. Você vai chorar? Vai.
Eu também já chorei. Mas a minha fé está firmada no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Fica com Deus, uma ótima semana para você, até o próximo domingo. Deus te abençoe.